Oi gente, agora a gente vai resolver a lista 11, é sobre funções do segundo grau, tá? Ela tem um monte de exercícios, se você estiver interessado, sei lá, no exercício 20, 30, você avança o vídeo e vai direto ao ponto, tá? Porque o vídeo provavelmente vai ficar muito longo e a ideia é você ver algumas resoluções, não demorar demais e pegar a resolução que você não conseguiu fazer. Tá bom? Então vamos começar. Antes de começar, eu vou dar uma pequena revisão que a gente vai usar bastante aqui para resolver praticamente todos os exercícios. Tá? O que é vértice? Vértice da parábola. A parábola é o gráfico da função do segundo grau. Aqui eu representei uma parábola com a boca para cima e o vértice está aqui embaixo. Esse vértice ele tem coordenadas x do vértice e coordenada y do vértice. X do vértice, a fórmula vocês lembram, é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a, onde o delta vale b ao quadrado menos 4ac. Esse a, b e c vem lá da forma da equação da função do segundo grau. ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então o a vai ser sempre quem multiplica o x quadrado, b é sempre quem multiplica o x e o c é termo independente. Tá bom? E aí nomenclatura, o que está em azul aqui é a nomenclatura que está usada em alguns exercícios e é bom vocês saberem. Tá? O x do vértice é também chamado de ponto D mínimo. Tem um D aqui, tá? Para diferenciar do vértice, que é ponto mínimo. Esse ponto mínimo, ele é um ponto, ele tem coordenadas x e y. O ponto D mínimo não tem coordenada x e y, só tem um valor, que é o valor de x. Ele na verdade não é um ponto, mas é chamado de ponto de mínimo. Tá? E aqui o y é chamado de valor mínimo, ou valor mínimo da função. Tá bom? Por quê? Por que ele é chamado de valor mínimo? Porque o valor da função é o f de x. E a gente sabe que o f de x é igual ao y. Então y é o valor da função. E é o valor mínimo. Porque nesse caso é o mínimo porque é o menor valor, é o menor ponto que tem na parábola. Se a parábola estivesse com a boca para cima, o vértice estaria aqui, e aí o y do vértice seria o valor máximo. Valor máximo da função. Tá bom? Bom, dito isso, vamos começar fazendo os exercícios e tentar fazer bem rápido, tentar levar de 3 a 5 minutos em cada exercício, para não ficar uma lista de 4 horas de duração a resolução. Tá bom? Vou cronometrar a resolução de cada exercício aqui. Isso aqui então é um cronômetrozinho. O vértice da parábola y é igual a 2x² menos 4x mais 5 é o ponto. Bom, vocês sabem traçar o gráfico disso, não precisa traçar o gráfico. Tá? Eu vou traçar o gráfico só por curiosidade. Aliás, eu vou traçar o gráfico depois, no final da resolução. Tá bom? Então, como é que a gente faz para achar o vértice? É só usar essas duas formulazinhas. Então, eu vou escrever aqui numa outra janelinha. A questão 1, o x do vértice é menos b sobre 2a. Quem é o b aqui? É menos 4. Toma sempre cuidado com o sinal, tá, gente? 2a, o a vale 2, ó. O a vale 2. Menos com menos dá mais, fica 4 dividido por 4, que é igual a 1. Então, o nosso x do vértice vale 1. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Essa fórmula aqui, ó. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Dividido por 4a, o a é 2. Aqui eu vou fazer a distributiva do sinal, então vai ficar 4ac menos b ao quadrado. Não precisa fazer a distributiva, tá? Mas eu gosto de fazer. 4 vezes a vezes c, o c é 5, menos b ao quadrado. Lembrando que o b inteiro está ao quadrado. Ó, o b inteiro está ao quadrado. Esse menos aqui é esse menos aqui. Esse menos é o menos do b. Toma muito cuidado com o sinal, gente, que isso daí é fonte de erro de muita gente. Aqui vai dar 8 vezes 5 dá 40. Menos 16 dividido por 8.
Isso aqui dá 24 dividido por 8, que é 3. Então o meu vértice tem coordenada x do vértice, que é 1, e y do vértice, que é 3. Isso aqui é a resposta do exercício, alternativa E. Tá? Agora a gente vai brincar com o GeoGebra. Eu vou colocar essa função no GeoGebra. F de x é igual a 2x² menos 4x mais 5, que é essa função aqui. Eu não uso y porque eu uso notação de função, o GeoGebra prefere, tá? Lembrando que y é igual a f de x, então tanto faz. Os exercícios usam y, tá? Mas tanto faz ser y ou f de x. Vamos ver o carinha aqui. Ok. Ó, aqui está a função. Tá? Essa função não tem raiz. Se você tentar usar Bhaskara aqui, você vai ver que não vai encontrar nenhuma raiz. O delta é negativo. Tá? E quem que é o vértice? O vértice eu vou usar essa funçãozinha extremo e clicar na parábola, e aí ele me dá o vértice. Vou pedir para ele mostrar qual que é o valor do vértice. 1,3, que foi o que a gente encontrou, 1,3, tá bom? Traçar a parábola vocês sabem. Para traçar a parábola, vocês fazem, para você fazer qualquer gráfico, né? Qualquer gráfico você faz o x, uma tabelinha com o x e o y. Aqui o y é o f de x, né? A gente sabe disso, e que é igual a essa fórmula aqui, 2x² menos 4x, deixa eu arrastar mais para cá que não vai caber ali, menos 4x mais 5. E aí você chuta alguns valores para x e acha os correspondentes em y. Quantos valores? Aí vai dar prática, tá, gente? Eu gosto de colocar 3 ou 4. Aí, quais valores? Não sei, gente. Chuta aí o 0 sempre tem que estar, o menos 1 e o 1. Se vocês traçarem esses pontos e sentir que não está bom, não está suficiente, aí coloca o número 10, por exemplo, o número menos 10 e acha os correspondentes. Tá? Nesse caso aqui, números bons são o vértice que você achou, né? E as raízes. Só que como não tem raiz, não vai dar para usar as raízes, o x que são as raízes. Seria bom usar, por exemplo, menos 2, 4 e 0. Tá? O 0 você nem precisa usar porque... Lembra que esse ponto aqui é o C, né? Sabe, esse ponto aqui, cadê? Deixa eu pedir para ele mostrar o valor. Aqui, ó. O y desse ponto, ó, vale 5 e é igual ao Czinho. É onde ele toca, né? Porque se o x for 0, 0 isso daqui, sobra y igual a 5, que é o próprio Czinho. Então ele sempre vai tocar o eixo y no valor de C. Então esse ponto você já tem. O ponto onde toca o y você já tem. E a parábola sempre vai tocar o eixo y em algum lugar. Ela não pode não tocar o y. Tá bom? Bom, é isso. Então vamos para o próximo exercício, né? Porque a gente já passou, já está chegando em 6 minutos já. Tá? Próximo exercício, exercício 2. Deixa eu dar espaço aqui. Zerar o cronômetro. Exercício 2. A função f de x é igual a x² menos 4x mais k. Tem o valor mínimo igual a 8. Ó, valor mínimo é o valor de y, tá? Então a gente vai ter que usar essa fórmula aqui, tem que ser igual a 8. Porque o valor mínimo ele falou que é 8 no exercício 2. Não quero mais isso. Esse que eu quero. Então, essa aqui é a função, o valor mínimo é 8. O valor de k ele quer saber quanto que vale o k. Então, vamos lá. A gente sabe que o y do vértice vale 8, porque esse é o valor mínimo da função. E a fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. Onde menos delta é menos b² menos 4ac, dividido por 4a. E aplicando a distributiva aqui no menos, fica 4a menos b². Ops. Desculpa, aqui tem um c, 4ac. Aqui fica 4ac menos b² dividido por 4a. O a vale 1.
Então eu já vou tirar esse A aqui, tá? E vou tirar esse A aqui, porque ele vale 1. O C vale K, eu vou tirar esse C e colocar K. E o B vale menos 4. Então, menos 4 ao quadrado vai dar 16. Eu vou tirar o B ao quadrado e colocar 16. Tá? Então, isso é igual a 8. Dá para eu dividir aqui em cima e embaixo por 4. Aqui sobra 4. Né? Então, fica K menos 4 é igual a 8. K igual a 12. Gente, eu estou fazendo as manipulações algébricas um pouquinho diferente para vocês aprenderem, tá? Pausa o vídeo, volta, tenta fazer. Se não entendeu, tenta entender. Faz exemplos, porque se vocês fizerem desse jeito, vocês vão pegar velocidades. Lembrando que tem que fazer em 3 minutos cada questão, tá? Já fizemos essa questão, tá? Esse aqui é o item C. Vamos graficar também para ver se faz sentido. Então, f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 4x mais k. E o k vale 12, a gente descobriu que vale 12. Enter. O k é o valor onde ele vai tocar o eixo y. Vamos ver se é verdade. E ele toca exatamente no 12. Ó. O valor desse ponto aqui, esse é o ponto A, o valor y dele é 12, que é o k. Tá? E o valor mínimo da função? Ele disse aqui que ela tem um valor mínimo igual a 8. Qual que é o extremo dela? É o ponto B aqui. O ponto B tem coordenada x é igual a 2 e y é igual a 8. Então o valor mínimo é o y do vértice. Esse B aqui na verdade é o V, né? Vou até mudar o nome aqui. Ele é o V de vértice. Tá? Beleza? Bom, então, próxima questão. Eu estou fazendo rápido a questão e passa o tempo, tá? Então, lembre que você tem que pegar a velocidade. Terceira questão. Se o vértice da parábola... Aliás, deixa eu pegar aqui, mais espaço. Terceira questão. Zerar o cronômetro de novo. Aqui. Se o vértice da parábola dada por... Então, aqui a gente tem uma parábola e a gente não tem o C. O vértice é dado por esse ponto, 2, 5. Então, o valor de M é... Bom, então, parábola é boca para cima. Parábola com a boca para cima. E aqui o vértice ele falou que é 2, 5. Tá? E ele pediu o valor de M. Bom, vamos pensar. O vértice a gente tem duas fórmulas para usar. O x do vértice, que é menos b sobre 2a. E o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Isso fica 4ac menos b ao quadrado dividido por 4a. Eu já fiz a distribuição do sinal negativo aqui no delta. Tá? A gente sabe que isso daqui é igual a 2, vem daqui, e esse daqui é igual a 5. Tá? E o que ele quer que a gente descubra é o valor de m. O m está aqui, é o c. O m vai vir no lugar do c. E c só tem nessa fórmula, não tem c aqui. Então eu não preciso resolver esse x do vértice, que eu não vou conseguir encontrar o m. Eu só vou encontrar o m se eu usar o y do vértice. Então é o y do vértice que eu vou utilizar. Tá? Então vamos lá. Vou pegar esse pedaço aqui. Tá? 4ac vai ficar 4, que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é o m que eu quero descobrir, menos b ao quadrado. O b é menos 4, ele fica ao quadrado. Dividido por 4a, o a é 1. Tem que ser igual a 5. Mais espaço aqui. Aqui dá 4 vezes m, menos 16, dividido por 4, é igual a 5. Multiplica 4 vezes 5, dá 20. Eu vou escrever aqui mesmo. Isso dá 20 aqui, isso aqui some. Esse 16 passa para cá somando. Então, vou tirar isso daqui. Isso daqui dá 36. E aí, passo o 4 dividindo.
m vai ser 36 dividido por 4, que é 9. Tá? Então o valor de m é 9. Gente, aqui eu queria resolver de um outro jeito também esse exercício, que eu acho que vale a pena, tá? O que dá para fazer aqui é o seguinte, ó. Sabe esse ponto 2,5? Esse ponto não está no gráfico? Esse ponto está no gráfico, né? Ele está aqui, ó. Todo ponto que está no gráfico satisfaz a equação da função f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais m, onde o f de x é o nosso y, tá? Então, todo ponto xy aqui, ó, esse aqui é um ponto genérico xy. Todo ponto xy satisfaz isso daqui. Quer dizer, se você pegar o valor de x, colocar aqui, aqui e aqui, esse valor de y aqui vai aparecer aqui. Você vai efetuar essas contas, isso daqui vai dar y, tá? Porque é o que essa regra fala. Essa regra relaciona os x's e o y, tá? Então, a gente vai usar esse fato e em muitos outros exercícios eu vou resolver assim também, porque vai acabar sendo mais fácil do que usar a fórmula do y do vértice. Ó, aqui a fórmula do y do vértice deu trabalho, né? A gente tem que lembrar da fórmula, tem que fazer várias operações. Até que não deu muito trabalho, deu para fazer em 3 minutos. Só que tem um jeito mais simples, que esse jeito é mais simples de achar porque você faz menos contas, porém é mais difícil de pensar, né? Você tem que estar habituado com a função de segundo grau. E a ideia da lista de exercício é essa, você criar hábito de resolver problemas de segundo grau, de grau 2, né? Então aqui, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 4x mais m, e a gente sabe que o ponto 2,5 é o vértice e ele está no gráfico. Significa que, se x for 2, o f de x é 5. Então, f de 2 é 5. É isso que a gente tem que escrever. O f de 2 é 5. Tá bom? E aí, como é que a gente faz isso? Quanto que é f de 2? É só substituir 2 no lugar de x. O f de x é isso. Então, o f de 2 é isso aqui, ó. Eu pego f de x e substituo 2 onde tem x. Isso tem que ser igual a 5. Bom, é só essa equação que a gente precisa fazer. 4 menos 8, que dá 4 menos 8 dá menos 4. Então fica menos 4 mais m é igual a 5. Passo o menos 4 para o outro lado, m igual a 9. Viu? Rápido, né? Demorou porque eu expliquei. Porque se você tem esse conhecimento, se você tem esse insight, esse feeling, você faz rápido. Você sabe que é só substituir o 2 aqui, você põe o 2 aqui, põe o 2 aqui, no x também, e aí o resultado disso tudo tem que ser igual a 5. E aí você acha rápido que o m é 9. Tá bom? Agora a gente vai para a questão 4. Pronto. Questão 4. A parábola de equação y é igual a x² passa pelo vértice da parábola y é igual a 4x menos x ao quadrado. E o valor de A é... Ache o valor de A. O A está aqui, né? Vamos ler de novo. Complicado, né? Parábola de equação, então você tem uma parábola aqui, ó. Esse A pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá? Se ele for positivo está assim, se ele for negativo está assado. Passa pelo vértice da parábola. Bom, essa parábola aqui a gente sabe desenhar, né? Ela tem boca para baixo. Ela tem boca para baixo e tem um vértice. E aí ele falou que essa parábola aqui passa pelo vértice. Talvez ela faça isso daqui, ou talvez ela faça isso daqui, ou talvez ela faça isso daqui, né? A gente não sabe, a gente só sabe que ela passa pelo vértice. Então vamos achar o vértice desse cara e aí usar essa informação aqui para descobrir o A, tá?
Como que a gente faz para achar o vértice desse cara? A gente está na questão 4. Para achar o vértice, a gente faz x do vértice, y do vértice, não é? Sim, mas isso vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho porque, nesse caso, como não tem o c, a gente consegue achar rapidamente quem é o vértice sem usar essas fórmulas. Como que a gente faz isso? Ó, copia lá a função. Fica 4x menos x ao quadrado. Vamos fatorar essa função. Colocar em evidência. Bom, gente, eu tinha pausado o vídeo para atender o telefone, então eu não lembro mais ou menos o que eu estava falando, mas vamos então voltar. F de x é isso daqui e a gente tem que colocar em evidência, tá? Quem está em comum aqui nesses dois termos? O x. Então a gente põe o x em evidência. 4 menos x. Se a gente tirar a distributiva de novo, a gente cai aqui, né? 4x menos x ao quadrado. O que é isso daqui? Isso daqui eu fatorei o polinômio, né? Isso daqui vocês vão ver em polinômios, tá? Mas eu tô usando esse fato porque é muito importante para resolver funções de segundo grau, porque a função de segundo grau também é um polinômio. Isso daqui fornece para mim as raízes. Ele fornece para mim que esse x aqui é a mesma coisa que x menos 0, certo? E aqui é a mesma coisa que 4... Bom, é a mesma coisa não. É exatamente 4 menos x. F de x é igual a isso daqui. Esse termo fala para mim que uma das raízes é 0. E esse outro termo fala para mim que a outra raiz é 4. Nossa, mas como você sabe disso? Bom, é o seguinte. Quando você tem um ax ao quadrado mais bx mais c, isso pode ser reescrito como a x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Sempre dá para fazer isso desde que existam as raízes reais, né? Se as raízes forem complexas, dá para fazer isso também, só que x1 e x2 são números complexos, que a gente não vai ver. Então a gente sempre vai escrever dessa forma. Primeiro, se for mais fácil, né, se der para fatorar, é muito trivial se não tiver o c. Se não tiver o c, a gente fatora rapidão. Tá? E se a gente tiver as raízes? Se a gente tiver as raízes, a gente pode usar a fatoração também. Se um exercício falar as raízes, falar, por exemplo, seja f de x a função que tem raiz 2 e 3. Aí você escreve que o f de x é igual a x menos 2, x menos 3. Por quê que eu posso escrever assim? Porque se você colocar f de 2, nesse caso aqui, nesse exemplo, né? Se por f de 2, você vai substituir 2 aqui, nesse x, e 2 aqui nesse x. Aqui zerou, então o f de 2 vai dar 0. Isso daqui implica que 2 é raiz. Né? Se deu 0, é porque 2 é raiz. E o f de 3? O f de 3 é a mesma coisa, só que não vai zerar aqui. Ele vai zerar aqui, ó. Então zera ou aqui ou zera aqui. Essa é a vantagem de você escrever na forma fatorada. Você enxerga de cara quais são as raízes. A raiz é o número x que vai zerar o pedacinho. O x que zera esse pedacinho é o próprio zero. O x que zera esse pedacinho é o 4. Tá? Porque 4 menos 4 vai dar 0. Tá bom? E o que isso tem a ver com esse exercício? Bom, esse exercício já está demorando demais, né? Bom, isso tem a ver com o exercício seguinte. Eu consigo achar as raízes facilmente. Só olhando para isso daqui, eu fatoro muito rápido um passo e no próximo passo eu acho as raízes. Se eu achei as raízes, tem um fato interessante. Aqui está a parábola. Uma raiz é 0, outra raiz é 4. O x do vértice está exatamente no centro das raízes. O x do vértice vai ser igual a 2. Esse ponto é o centro entre 0 e 4. Sempre vai acontecer isso, porque a parábola ela é simétrica. Esse eixo aqui é um eixo que divide a parábola em duas partes simétricas. Você pode chamar de eixo de simetria. Aliás, eu acho que o eixo de simetria não é esse. Mas enfim, esse eixo
o lado esquerdo é simétrico ao lado direito da parábola. Tá? Não, é um eixo de simetria sim, desculpa. O outro eixo que eu estou confundindo é a diretriz da parábola. Tá. Então, voltando aqui, como que a gente resolve o exercício de uma maneira rápida? A gente tem o x do vértice. Se a gente tem o x do vértice, que é 2, a gente acha o y do vértice. Como? Do mesmo jeito que a gente fez no exercício 3. F do x do vértice tem que ser igual ao y do vértice, porque o x do vértice e o y do vértice estão no gráfico. Eles fazem parte do gráfico. Esse ponto faz parte do gráfico, x do vértice, y do vértice. Faz parte da função, então eu posso escrever isso daqui. Eu substituo o x do vértice no lugar do x e eu vou encontrar o y do vértice. Tá? E aí, o x do vértice eu sei que é 2, então f de 2. Põe 2 aqui, põe 2 aqui. Fica 2, que multiplica 4 menos 2. Isso vai dar 4. Esse 4 é o y do vértice. Então, o nosso vértice é 2, 4. Já tem o vértice. Tá? Aí, voltando aqui, a parábola de equação y igual a ax ao quadrado passa pelo vértice dessa parábola. Como eu já tenho o vértice dessa parábola, agora eu posso usar essa informação aqui. Eu sei que essa parábola aqui vai passar no ponto 2, 4, ou seja, o ponto 2, 4 pertence à parábola 1. Se ele pertence à parábola 1, essa aqui é a equação da primeira parábola, é ax quadrado. Tá? Eu vou usar g aqui, para não confundir com a f da outra. G de x é ax quadrado, que é esse cara aqui. Então, o g desse x aqui tem que ser igual a 4. Porque esse ponto 2, 4 está nessa função. Só que quem que é g de 2? Você troca o x por 2. 4a. 4a igual a 4, então a igual a 1. Logo, a g de x é x ao quadrado. O a vale 1. Tá? Desculpa a demora no exercício, a gente demorou para explicar mais coisa ainda. Agora eu vou começar a explicar cada vez menos, porque eu acho que eu já expliquei quase todos os conceitos para fazer o resto da lista. Tá? Questão 5. Vamos resetar aqui. O valor mínimo da função... Aliás, antes de fazer a questão 5, vamos mostrar no GeoGebra como que fica esses caras aqui. Como que eles ficam. Acho que é interessante a gente ter um auxílio visual. Tá? Então, a primeira parábola vai ser um y igual a x ao quadrado, porque o a é 1, né? X ao quadrado. E a outra parábola é 4x menos x ao quadrado. Aqui, ó. Tá vendo? O vértice dessa daqui extremo dessa aqui. O vértice dessa parábola, ela está na outra parábola também. Quer dizer, essa parábola passa pelo vértice da outra. Tá? Bom, muito bem. Agora vamos fazer a quinta questão. Ops. Aqui, resetando. O valor mínimo da função, aí tem uma função aqui, a gente não sabe o b da função, é menos 1. Valor mínimo, lembrando, é o y do vértice. Tá? Y do vértice é o valor mínimo. Se é valor mínimo, é porque a parábola tem boca para cima.
né? Porque senão não teria o ponto mínimo. O valor de k, sabendo que o k é negativo, então está aqui, ele quer o valor de k e a gente sabe que é negativo. Se ele fala isso, que o k é negativo, provavelmente a gente vai encontrar um k positivo e um k negativo. E aí, provavelmente, esse k que a gente vai encontrar vai vir da resolução de uma equação de segundo grau. Porque a gente só encontra dois valores para coisas se elas forem resolução de equações de segundo grau. Tá? Só para dar um feeling para vocês de como que funciona a matemática. Então vamos lá. O valor mínimo da função é menos 1. O valor de k, sabendo isso daqui, se eu sei que o valor mínimo é menos 1, eu sei que o f do x do vértice é menos 1. Porque menos 1 é o y do vértice. Tá vendo que eu não estou usando a fórmula do y do vértice do x do vértice mais? Eu usei para as primeiras questões e agora eu não estou usando. Eu estou usando a própria definição de função. É mais rápido. Eu tenho menos fórmulas, eu não preciso usar o delta. Tá bom? Tá, então, o f do x do vértice é igual ao x do vértice ao quadrado menos k x do vértice mais 15, que é igual a menos 1. X do vértice ao quadrado menos k x do vértice vem para cá, fica 16, é igual a 0. Como é que a gente resolve isso? Agora eu me ferrei, gente. Porque agora, para resolver isso daqui, o único jeito é fazer por Bhaskara. Me ferrei. Bom, desse jeito não dá. Eu tentei não usar a fórmula do y do vértice e me ferrei, porque eu não consigo sair daqui. Para sair daqui, eu ia tentar achar o x do vértice por Bhaskara, mas vai ser mais difícil do que usar a equação do y do vértice. Então vamos usar a equação do y do vértice. Aliás, y do vértice é menos delta sobre 4a menos b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Y do vértice é 4ac menos b ao quadrado dividido por 4a. 4 vezes a, o a vale 1, o c vale 15, menos b ao quadrado, vai dar k ao quadrado. Tá? Deixa eu fazer passo a passo então. Aqui fica menos k ao quadrado, dividido por k, por 4 vezes a, e o a vale 1. Isso daqui vai dar 60 menos k ao quadrado dividido por 4. E quanto que é o y do vértice? O y do vértice é menos 1. Né? O y do vértice é menos 1 porque o y do vértice é o valor mínimo da função, que ele falou que é menos 1. E aí a gente acha o valor de k. Bom, pelo menos nisso eu acertei, né? Tá vendo que k está elevado ao quadrado? Por isso que vai dar dois valores, que ele vem da resolução de uma equação de segundo grau. Esse 4 vai multiplicar por menos 1. Então vai ficar menos 4, eu já vou escrever aqui mesmo, vou apagar esse 4 daqui, vai ficar um menos 4 aqui. Esse 60 vem para cá, fica menos 60, então ele sai daqui. Isso daqui dá menos 64. Corta esse menos com esse menos, então k ao quadrado é igual a 64. E aí, k é igual a mais ou menos raiz de 64. Repara que eu não disse que k é igual a raiz de 64 e que raiz de 64 é igual a mais ou menos 8. Tá? Isso aqui está errado. A raiz é sempre positiva. Tá? Mas quando a gente faz essa operação daqui para cá, o que está envolvido nisso é a resolução de Bhaskara, só que feito de uma forma muito rápida, sem mostrar as fórmulas de Bhaskara. Então sai esse mais ou menos aqui. Tá? Aí sim você pode falar que isso daqui é mais ou menos raiz de 8, porque
Desculpa, mais ou menos 8, porque raiz de 64 é 8, mais 8, só que esse mais ou menos você carrega porque já estava lá. Tá? Então o k pode ser menos 8, ou o k pode ser mais 8. E ele disse que o k é negativo, então eu desprezo esse e o k vai ser menos 8. Essa é a resposta do exercício, item B. Tá? Passou dos 3 minutos, eu fiz aquele errinho, eu tentei ir por um caminho, me ferrei, e aí o caminho mais rápido naquele caso era usar a fórmula mesmo. Tá? Não vou usar o GeoGebra agora. Tá. Questão 6. Deixa eu resetar aqui. A parábola definida por... E aqui tem uma parábola que a gente não sabe o B. Tá? Será tangente aos eixos das abscissas C e somente C. Aí tem aqui a condição. Quais são os valores de M que fazem isso daqui ficar tangente à abscissa? O que é esse eixo das abscissas? É o eixo X. Deixa eu trazer aqui mais espaço. Quando a gente traça o eixo X e Y, esse X aqui é chamado de eixo das abscissas. E esse daqui é chamado, o Y é chamado de eixo das ordenadas. Tá bom? E aí ele quer que essa parábola seja tangente ao eixo das abscissas. Tangente é assim, ó, tocar num único ponto. Tocar num único ponto é ter uma única raiz. Aí você lembra que delta tem que ser igual a 0. Tá? E a função já dá pra gente direto qual que é o intercepto com y, que é o 9, né? O 9 é onde ele toca o eixo y. Tá? Então o nosso gráfico ele tem boca para cima, que aqui é positivo, né? É 1. Tem boca para cima e toca no 9. Tá aqui o 9. E você quer que ele seja tangente ao eixo x. Então ele vai fazer alguma coisa assim, ó. Ele tem boca para cima e passa pelo 9. Ou ele vai ser tangente desse lado aqui. Né? Ou ele vai tocar aqui, ou ele vai tocar aqui, o eixo x. Tá? E aí, quais são os valores de m que satisfazem essa condição de ser tangente, ou seja, de ter delta igual a 0? O que a gente sabe que tem que acontecer é que delta tem que ser igual a 0. E quanto que é delta? É b ao quadrado menos 4ac. Quanto que é o b? É o m, então fica m ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui é m ao quadrado menos 36, e isso tem que ser igual a 0. Então, m ao quadrado tem que ser igual a 36, m tem que ser igual a mais ou menos raiz de 36, que é igual a mais ou menos 6. O m tem que ser mais ou menos 6. Se o m for mais ou menos 6, eu vou ter uma única raiz, que é nesse caso aqui ou nesse caso aqui. Agora, eu não sei se esse caso corresponde ao m igual a 6 ou m igual a menos 6. Esse daqui também, eu não sei se corresponde. Um deles corresponde ao m igual a 6 e outro corresponde ao m igual a menos 6. Para descobrir tem que fazer mais contas, mas já passou o tempo. Vamos colocar no GeoGebra para ele resolver para a gente. F de x é igual a x ao quadrado mais mx mais 9. Aí o m eu quero que ele vá de menos 10 até 10 com incremento de 0,2 em 0,2. Aqui. Ó o que acontece se eu troco m. Quando eu mexo para a direita ou para a esquerda esse carinha aqui,
eu estou mexendo no valor de m, tá? E aí olha o que acontece. O meu gráfico... Opa, meu gráfico foi lá para cima. Deixa eu trazer ele para baixo. O meu gráfico, ele dança de um lado para o outro. E olha que interessante. Tá vendo que tem um ponto aqui? Deixa eu espichar ele de assim. Sabe esse ponto aqui? Esse ponto é o C. Ele vale 9 sempre. Ah, ó, ele vale sempre 9. Ó, observa que eu mexo ali, esse 9 não muda. Ó. Ele toca sempre no 9, que é o C. É o intercepto com eixo Y. E quando que ele vai cruzar o X num único ponto? Vai ser tangente ao X, ó. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo que tocou uma vez só, o M vale 6. Aí, do outro lado, tocou uma vez só, o M vale menos 6. Tá bom? Próxima questão. Ah, é. Qual que é a resposta, né? É o item A. Tá. Questão 7. Considere a parábola de equação. E aí tem a equação de uma parábola. E ele não dá o C. Para que a abscissa, de novo, a abscissa é o valor de x, tá? Eixo x. Para que a abscissa e a ordenada, que é o y, né? Aqui é x, aqui é y, do vértice dessa parábola sejam iguais, então m deve ser igual a... Ele quer que x do vértice seja igual ao y do vértice. E aí tem que descobrir qual que é o valor do m. Então o que ele quer é x do vértice igual a y do vértice. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar a fórmula, né? X do vértice é menos b sobre 2a e y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. E ele quer que eles sejam iguais. Então esse tem que ser igual a esse, ou seja, esse aqui tem que ser igual a esse. E eu vou fazer isso daqui, para economizar, escrever de novo, eu vou colocar aqui do lado. Que aqui isso seja igual a isso. Tá legal? Isso daqui é igual a y do vértice. Bom, o que eu posso fazer é cortar esse menos com menos, posso cortar o a com a. Eu posso cortar o a com a porque o a não pode ser zero. Lembra a definição de parábola? O a não pode ser zero. É a única restrição para ser parábola. O a tem que ser diferente de zero. Tá bom? E aí o que eu descubro é, daqui, desse pedaço aqui, eu vou passar o 2 multiplicar... Ah, dá para dividir esse 2 por esse 4, né? Aliás, o 4 por 2, e aí sobra 2 aqui. Então, b vai ser igual a delta dividido por 2. Eu descobri que b é delta dividido por 2. E quem que é delta? É b ao quadrado menos 4ac. E ele está dividido por 2. Tá? Agora vamos substituir os valores de A, B, C de quem a gente quer. A gente não tem do C, mas a gente tem do A e tem do B. Do A é 1, né? Então aqui no lugar do A vai ser 1. E no lugar do B vai ser menos 4. Então vai ficar menos 4 para o primeiro B, 16, porque aqui está o quadrado, menos 4 vezes C. O C vale M. Tá? Dividido por 2. Eu posso simplificar por 2 ou eu posso multiplicar aqui. Acho que dessa vez eu vou multiplicar aqui que vai ser mais fácil. Então, isso daqui fica menos 8 é igual a 16 menos 4m. Passo 16 para cá, fica menos 8 menos 16, que é igual a menos 24, é igual a menos 4m, que é o que sobrou desse lado. Esse menos com esse menos corta e divide por 4, fica m igual a 24 dividido por 4 é 6. Aí, para que a abscissa e a ordenada do vértice sejam iguais, o m tem que ser 6.
Tá? Questão 8. Ó, a gente está passando só um pouco dos 3 minutos, tá? Então tem que treinar e fazer mais rápido. O gráfico da função quadrática definida por, então aqui tem outra função quadrática. Tá? De novo, eu não tenho o b e eu não tenho o c, mas eu tenho a relação entre eles. O b é menos m e o c é m menos 1. O m é um número real e ele está falando que esse gráfico tem um único ponto em comum com o eixo das abscissas, é o eixo x. Ele está dizendo que só tem uma raiz. Se só tem uma raiz, lembra de delta ser igual a zero. Tá? Então, o valor de y que essa função associa a x é igual a 2 é... Bom, e essa pergunta, o que ele está falando, né? O valor de y que essa função associa a x é igual a 2 é... Gente, isso aqui parece ser muito difícil de entender, mas o que ele está falando é quanto que é f de 2. É isso que ele quer. Quanto que é f de 2? Tá? O f de 2 é o y, né? O y sempre é o f de x. Aqui, o que ele quer é quando o x vale 2. Tá? Então, o valor de y que essa função associa. O que a função faz é associar o x com y, né? Tá bom? Então, o y vai ser associado ao 2. Tá? Então, deixa eu trazer aqui a nossa luzinha virtual. A pergunta do exercício é: f de 2 é quanto? E aí o f de 2, só vou escrever o f de 2 e mostrar que a gente não consegue achar o f de 2 porque a gente ainda não tem o m. O f de 2 é só substituir o 2 no lugar de x. Fica 2 ao quadrado nesse x, menos 2m, substituir 2 aqui, veio parar aqui, mais m menos 1, que é do c. Tá? Isso daqui fica 4, menos m, menos 1. Tá? Isso aqui ficou menos m, aqui ficou 4, menos 1. Dá para simplificar ainda mais, fica 3, menos m. Fiz essa operação aqui, do 4 com menos 1. Tá? Então, a pergunta do exercício, que é isso aqui que tem em amarelo, é 3 menos m. Então, eu preciso saber quanto que vale o m. Tá? E como é que eu sei quanto que vale o m? Eu tenho que usar alguma informação para descobrir esse m, porque eu não tenho. E a informação é que o delta é 0. O delta é 0 porque ele está falando que só tem uma raiz. Tá bom? Ó, tem a função tem um único ponto em comum com o eixo das abscissas. Está dizendo que ele não faz isso, porque aí teria 2 pontos em comum. E também não faz isso, porque aí não teria nenhum ponto em comum. Ele está falando que tem um ponto em comum, então a função faz isso. É uma função com parábola com a boca para cima, né? Que o a é positivo. Tá? A função faz isso e esse daqui é a raiz. O delta é igual a 0, delta é b ao quadrado menos 4ac, isso aqui tem que ser 0. O b é menos m ao quadrado, fica m ao quadrado, menos 4ac, que eu fico com m ao quadrado, menos 4, que multiplica m menos 1, igual a 0. Fazer aqui. M ao quadrado menos 4m mais 4 é igual a 0. Menos 4m mais 4, fiz a distributiva. E aqui eu vou... Você tem que achar qual que é o valor de m, né? Você precisa achar o valor de m para colocar aqui. Você vai plugar o valor de m aqui e dar a resposta. Tá? Para achar o valor de m, você tem que resolver uma equação de Bhaskara, né? Você tem que usar a Bhaskara. Você tem que resolver a fórmula de Bhaskara. Ou você faz por soma e produto. Por soma e produto é mais rápido e nesse caso é mais fácil, porque está vendo que os resultados são inteiros, então a gente vai encontrar raízes inteiras, porque 3 menos m tem que dar inteiro, então m tem que ser inteiro. A gente consegue fazer isso com soma e produto. A soma das raízes, né, m1 mais m2, que são as raízes de m, tem que ser igual a menos b sobre a.
Só que esse B e A não é o B e A dessa função aqui de segundo grau, e sim dessa função de segundo grau, porque é essa que a gente está tentando resolver agora. E menos B sobre A vai ser igual a 4 aqui, que é menos esse dividido por esse, que é 1. E o produto, que é M1 vezes M2, produto das raízes dessa função de segundo grau, dessa, no caso aqui, a equação de segundo grau, vai ser C sobre A. O C é 4, dividido por 1, 4. Bom, a soma tem que dar 4, produto 4, 2 e 2, né? A soma é 4 e o produto é 4. Então o M1 é igual ao M2, que é igual a 2, 2 e 2. Né? Chama isso daqui de M, né? O M é o M1, M2, chama ele de M. E aí volta aqui, 3 menos M, o M a gente sabe que é 2, isso vai dar 1, né? Fica 3 menos 2 é igual a 1. 1 é a resposta do exercício, item D. Tá? Esse a gente passou o dobro do que precisava, né? São 3 minutos. Bom, questão 9. Abrir espaço aqui. Foi. Questão 9. Planeja-se construir 2 estradas numa região plana. Colocando coordenadas cartesianas na região, as estradas ficam representadas pelas partes dos gráficos dessa parábola e dessa reta. Então, colocando os eixos coordenados na região. Então, digamos que tem uma região aqui, ó, que você vai criar estradas. Tá? Aí eu vou colocar coordenadas cartesianas na região. Significa colocar os eixos x, y e a origem. As estradas ficam representadas pelas partes dos gráficos da parábola. Ó, tem uma parábola com boca para baixo aqui. E tem uma reta aqui. Eu estou fazendo bem genérico, tá? Não tô... A gente não precisa traçar esses gráficos. Tá? Você não precisa perder tempo traçando esses gráficos, porque ele não pergunta. Tá bom? Mas você precisa, quando está treinando em casa, você precisa fazer para entender o que está fazendo, tá? Usar um software matemático ou traçar o gráfico manualmente, tá? É bom traçar o gráfico manualmente várias vezes até acostumar, até aprender. Depois que você já está craque, você pode usar um software matemático, tá? Como o GeoGebra, ele é muito bom. Tá? Bom, essa reta tem inclinação para cima, né? Inclinação 4, por isso que eu pus inclinação aqui assim. E a parábola com a boca para baixo, eles vão se cruzar. E aí, vamos continuar lendo. Colocando coordenadas cartesianas na região, colocamos. As estradas ficam representadas pelas partes dos gráficos da parábola e da reta com o x entre 2 e 8. Aqui, sei lá, o x2 aqui e o x8 aqui. Tá? Por exemplo. Significa que a estrada vai ser esse pedaço aqui, ó, vou fazer mais grossinho. A estrada vai ser esse pedaço aqui e depois não vai ter estrada mais. E esse pedaço aqui, aliás, continua, né? Até essa pontilhada. Esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Não tem mais estrada para cá, não tem mais estrada para cá. Tá? Vou fazer mais grosso. A estrada morre aqui. Começa aqui e morre aqui. Tá? É isso que significa esse intervalo aqui, o x entre 2 e 8. A estrada não tem para cá e não tem para cá também. Aí ele pergunta, qual a soma das coordenadas do ponto representando a intersecção das estradas? Ele disse que elas intersectam num ponto. Eu já sabia fazer esse exercício, eu fiz, né, antes. Então, eu sabia que o gráfico ia ser mais ou menos assim. Não teria como você saber, né? Não precisa graficar, né? Tem como resolver algebricamente, mas eu quis graficar para vocês para mostrar. Vocês entenderem do que se trata o exercício.
Aqui tem um x e um y, tá? O que ele quer é x mais y. Quanto que é isso? Essa é a pergunta dele. Tá? Qual a soma das coordenadas do ponto representando a intersecção das estradas? Bom, como que a gente faz isso? Como que a gente acha esse ponto? Achar o ponto de intersecção de duas curvas é só você igualar os y's das curvas. Então você tem a curva 1. A curva 1 é a parábola, digamos assim. Ó, a curva 1 é y é igual a menos x ao quadrado mais 10x. E aí a curva 2 é a reta, que é 4x mais 5. Você pode ou chamar de y ou chamar de x, de f de x, desculpa. De f de x, tanto faz. Tá? Esse aqui é o g de x, né? Esse y. Tá? E aí você vai igualar. Você vai pegar, escrever que isso daqui é igual a isso daqui. O que você vai obter fazendo isso daqui? Isso daqui não é o y da parábola? Isso daqui não é o y da reta? O y não é a altura aqui no... O y é a altura no eixo vertical, certo? Você está querendo achar... Quando você igualar isso daqui, você vai escrever menos x ao quadrado mais 10x é igual a 4x mais 5. Quando você escreve isso daqui, você vai resolver isso e vai achar um valor de x. Você vai achar o valor. X é igual a tanto. Nesse caso, você vai achar dois valores, né? Porque está ao quadrado. Você, na verdade, tem esse ponto de intersecção e tem esse ponto de intersecção que está fora da região da estrada. Tá? Por isso que você vai achar dois x's. Você vai achar um x1, que vai ser, digamos que aqui, e você vai achar um x2, que vai ser... x2 vai ser aqui. Tá? Esses x's que você encontrou são os x's que satisfazem y desse cara é igual ao y desse cara. Significa que a altura deles é igual. Para esse x aqui, o y das duas curvas é o mesmo. Para esse x aqui, o y das duas curvas é o mesmo, porque eles se encostam, né? Eles se encostam, então a altura delas é o mesmo. Já para esse x aqui, não é, né? Para esse x aqui, a altura da reta é esse e a altura da parábola é essa aqui. Os y são diferentes, ó. Esse y está aqui e esse y está aqui. Então, a resolução dessa equação não vai te dar esse x como resposta. Ela vai te dar só esse x e esse x, porque esses são os x's para os quais os y's são iguais, que é o que a gente escreveu. Quando a gente igualou esse cara a esse, a gente quis, na verdade, a gente escreveu, na verdade, que esse y é igual a esse. Foi isso que a gente fez. Então, o que a gente vai achar são os x's para os quais os y são coincidentes. Entenderam? Isso é bem difícil de entender, tá? Eu fiquei, acho que vários anos, provavelmente uns 20 anos, para tentar entender isso daqui. Tá? Mas é interessante, dá pausa, ver de novo, ver 20 vezes também, ver por 20 anos, né? Isso daqui, porque é difícil você achar essa explicação na internet também, e eu confesso que eu nunca vi. Bom, então a gente tem que resolver isso. Menos x, para não copiar. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. A gente só tem que resolver isso daqui. Ó, então aqui, vou passar o x ao quadrado para cá. Aliás, deixa ele aqui mesmo. Menos x ao quadrado, esse 4 vem para cá subtraindo, então fica 6x. Menos 5 é igual a 0. Peguei esse 5 e trouxe para cá. Vou multiplicar todo mundo por menos 1, porque eu não gosto de ter o negativo no x ao quadrado, mas não é necessário fazer isso. Bom, vamos tentar fazer por soma e produto. A soma das raízes tem que ser igual a menos b sobre a. Isso daqui é da relação de Girard, tá? Que eu ensinei em sala de aula.
menos B sobre A vai dar 6. E o produto é igual a C sobre A. C sobre A vai dar 5. Então as raízes multiplicadas dão 5 e somadas dão 6. 5 e 1. Né? A soma dá 6 e o produto dá 5. Essas são as raízes. Foi fácil. Não precisei usar Bhaskara. Tá? Repare que a gente já está na questão 9 e eu não usei Bhaskara nenhuma vez. Hein? Sempre dá para não usar o Bhaskara. Tá? Eu acho que vai ter uma vez que eu vou precisar usar nessa lista, eu não me recordo direito. 5 e 1 são as raízes. E o que eu faço com essas raízes? Bom, eu sei que o 1 está aqui, está para cá do 2. Não me interessa, né? Porque o que me interessa é o que está entre o 2 e o 8. E então esse daqui é o 5. Esse x1 aqui é o 5 e o x2 é o 1, que não me interessa. Tá? Esse x igual a 1 está fora da minha região de interesse, que é entre o 2 e o 8. Né? Porque ele falou que só me interessa a região entre o 2 e o 8. Já descobri esse ponto 5, agora eu pego o x é igual a 5 e substituo ou na equação da parábola ou na equação da reta para achar o y correspondente. Pode ser em qualquer uma, porque as duas vão dar o mesmo y. Né? Então eu pego o 5, x é igual a 5, e vou jogar na equação da reta, porque é mais fácil resolver para a reta do que para a parábola. A equação da reta é y é igual a 4x mais 5, e eu vou colocar esse 5 aqui no lugar de x. Então vai ficar 4 vezes 5 mais 5, que dá 25. Então o meu x é 5 e o y é 25. Ele quer a soma x mais y, a soma vai dar 30. Tá? Então está aqui, ó, 30. A soma das coordenadas do ponto representando a intersecção das estradas. Tá bom? Agora vamos mostrar isso no GeoGebra, que esse daqui dá para mostrar lindamente no GeoGebra. Bom, então eu vou colocar a parábola, ela é um y é igual a menos x ao quadrado mais 10x. E a reta é y é igual a 4x mais 5. E aí eu quero colocar só o intervalo de x entre 2 e 8, assim que eu especifico. 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual que 8. Enter. Tem alguma coisa errada? Tem, né? X ao quadrado. Esqueci do x aqui, ó. Mais 10x. Pronto, agora sim. Olha só que lindo, né? Não é tão bonito quanto o meu desenho. Olha aí que bonitão. Ó. Tá. Tá aí. Acho que não precisa explicar mais, né? Porque já está tudo explicado lá. Só mostrando aqui que esse cara é o ponto... Ó, o x aqui é igual a 1, né? E aqui esse x... Não, cliquei errado. Esse x aqui é igual a 5, né? Esse ponto B. Ponto B é igual a 5. Ó, a altura dele é 25. A soma de 5 com 25 vai dar 30. Tá? Muito bem. Questão 10. Nossa, a gente ficou 13 minutos na questão 9. Questão 10. Espero que a questão 10 seja rápida para compensar o tempo, certo? Então vamos lá. Cronometrar de novo. Questão 10.
a distância do vértice da parábola, e tem essa parábola aqui, essa parábola lhe deu o A, B e o C. A distância do vértice ao eixo das abscissas eixo das abscissas, de novo, é o eixo x. Se ele está falando que... Não, isso não... Esquece, eu ia falar bobagem agora. A distância desse vértice é o eixo das abscissas. Essa parábola é uma parábola com a boca para cima. O eixo das abscissas ele pode estar ou aqui ou aqui. A distância do eixo vai ser ou isso aqui ou isso aqui. Em ambos os casos, o que ele quer é o y do vértice, certo? Porque, por exemplo, se o x for esse aqui, ignora esse. Se o x for esse daqui e o y for esse ponto aqui vai te dar o y do vértice. E aí a distância é só você pegar esse y do vértice e tirar o valor absoluto, o módulo dele, porque a distância é sempre positivo, não existe distância negativa, tá? Agora, se o x não for esse e for esse aqui, de novo, o que ele quer é o y do vértice. Só que o y do vértice já vai sair positivo nesse caso. Tá bom? Que essa aqui vai ser a distância. O y do vértice vai ser a distância até o eixo das abscissas. Tá? Então o que ele quer é o y do vértice. Então vamos fazer. Y do vértice, que é o que ele quer, é menos delta dividido por 4a. Que vai ser 4ac, já estou fazendo a distributiva, menos b ao quadrado dividido por 4a. O a é menos 1, aqui eu já vou colocar. 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 17, menos b ao quadrado, b é 8, que fica menos 4. Esse menos com menos some, que fica 17. Aqui fica 4 vezes 17, que é 40, mais 28, 78. Ah, não vou fazer essa conta não. Eu acho que eu não vou precisar fazer essa conta. 4 vezes 17. Não vou precisar, porque dá para simplificar com esse cara aqui, ó. Menos 8 ao quadrado dividido por menos 4. Eu vou cortar esse menos com esse menos e vou pôr um menos aqui, ó. Vou multiplicar embaixo por menos e em cima por menos também. Tá? Agora eu vou dividir em cima e embaixo por 4, né? Porque aqui eu tenho menos 4 vezes 17, aqui tem um menos, mais o 8 é 2 vezes 4 ao quadrado, tá? Dividido por 4. Aí, estou fazendo isso só para poder cancelar os 4. Esse 4 some. E aí aqui só some um dos 4, fica menos 17 e o 4 some de baixo, né? Eu posso tirar o sinal de dividir. Fica menos 17 mais 2 ao quadrado vezes 4. O 4 estaria ao quadrado, mas eu cortei com um dos 4 e aí sumiu, ficou o expoente 1. Isso aqui dá 4 vezes 4, que é 16. E isso daqui dá menos 1. Y do vértice é menos 1. Então a distância que ele pediu é o módulo do y do vértice, que é 1. Então tá aqui, ó. Questão 10a. Ó, passou só um pouco daqui dos 3 minutos. Questão 11. O gráfico da função real definida por... E aí tem a parábola. Tangencia o eixo das abscissas. Tangencia o eixo das abscissas significa que delta é igual a 0. E corta o eixo das ordenadas no ponto 0k. O k é o c. Corta o eixo das ordenadas no c. E o c é esse cara aqui, ó. Esse cara ele está chamando de k, que é o nosso c, né? Se a abscissa é x, né? Se o x do vértice da parábola, então ele está falando, se o x do vértice é negativa, k vale. Então o que a gente tem desse exercício? Que delta é positivo, que delta é 0, o k
é 15 menos m, e é a pergunta, né? Ele quer saber quanto que vale o k, ó, k vale, e o x do vértice é negativo. X do vértice é negativo. Esses são os dados do problema. O delta é 0, o x do vértice é negativo e o k é igual a 15 menos m. E ele pergunta quanto que vale o k. Tá? Então vamos tentar resolver isso daqui. Deixa eu pensar, isso aqui vai ser uma... Vou traçar o gráfico para ver se ele me dá alguma pista, alguma ideia de como fazer. Eu sei que é boca para cima, então ele está para cima. Ele tangencia o x está aqui. Aqui tem o x do vértice. O meu y, ele falou que o x do vértice é negativo, então o y está por aqui. E o ponto onde ele toca aqui é o ponto 15 menos m, que é o k. Tá? Então essa aqui é a cara da minha função. Foi o que ele falou pra gente aqui até agora. O k onde ele toca aqui é o 15 menos m. O x do vértice é negativo, então ele está para a esquerda do eixo y. E a parábola tem boca para cima. E ele toca ele tangencia o x, ou seja, o delta é igual a 0. Essa informação aqui, delta é igual a 0. Então a gente vai usar essa informação, que foi a primeira que ele deu. Delta é igual a 0. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é igual a 0. O b é m, então fica m ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c, que é 15 menos m. Isso é 0. M ao quadrado menos 4 vezes 15. Já vou fazer essas operações, tá? 4 vezes 15 dá 60. Negativo. Mais 4m, que é menos com menos dá mais. Igual a 0. Então fica m ao quadrado mais 4m menos 60 é igual a 0. Bom, eu vou encontrar dois valores de m, né? Vamos tentar fazer por soma em produto. A soma tem que ser igual a menos 4 e o produto tem que ser igual a menos 60. É o menos b sobre a para a soma e c sobre a para o produto. Bom, dois números que somados dê 4 e multiplicados dê 60. Aliás, menos 4 e menos 60, né? 10 e 6, assim, ó. Menos 10 com 6, a soma dá menos 4, o produto dá menos 60, tá? Ah, precisa fazer assim? Nossa, mas é muito difícil. Pode usar Bhaskara. Você usa Bhaskara e resolve aqui de novo, por Bhaskara. Isso aqui é uma nova equação de segundo grau e você parte dela e acha Bhaskara. Por Bhaskara você vai achar essas raízes aqui. Tá? Raízes. No vestibular, você pode fazer por soma e produto até na segunda fase, tá? Você fala por soma e produto, dá menos 10 e 6. Bom, então eu já tenho m, né? Deixa eu ver se pode ser... O que eu faço com m agora? Tá. Agora eu vou substituir esses m's aqui na função e ver qual dos m's faz o meu x do vértice ficar negativo ou positivo. Ou o que eu posso fazer é usar a fórmula do x do vértice, que nesse caso vai ser mais rápido. Eu pego a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a, menos m, que o b é m, dividido por 2a, o a é 1. Então fica menos m dividido por 2. Ele falou que o x do vértice é negativo, tá? Ele é negativo, então o m tem que ser positivo.
Porque se o m for negativo, vai cancelar com esse negativo e vai dar positivo. Tá? Então, ó, isso aqui tem que ser negativo, certo? O x do vértice, que é igual a isso daqui, tem que ser negativo. Como é que eu manipulo essa relação? Menos m dividido por 2 é menor que zero. Aí eu multiplico por 2 dos dois lados. Multipliquei por 2 aqui, isso some. Multipliquei por 2, continua zero. E agora, eu multiplico por menos 1 dos dois lados. Só que quando eu multiplico por menos 1, inverte o sinal da desigualdade. Tá? Você pode encarar isso de outra forma. Em vez de multiplicar por menos 1, você pensa que o m passa para cá e o 0 passa para cá. Então fica 0 aqui, não muda o sinal, e m aqui. E isso daqui é igual a isso, né? M é maior que 0, m é maior que 0. Então, para o x do vértice ser negativo, o seu m tem que ser positivo. Então você não pega esse, você pega esse aqui. E a resposta, então, aliás, não é a resposta, né? Ele não perguntou m, ele quer saber o k. K é 15 menos m, que é 15 menos 6, que é 9. Eu já ia assinalar o e tá errado, né? É a D. A resposta é a D. A questão 12 fala o seguinte: os pontos 0, 0 e 2, 1 estão no gráfico de uma função quadrática f. Então ele deu 2 pontos da f. O mínimo de f significa que a f então está com a boca para cima, porque ela tem mínimo. É assumido no ponto de abscissa menos 1/4. Quer dizer, ele deu que o x do vértice é menos 1/4. Logo, o valor de f1 é. Bom, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Esse 0 aqui é uma raiz. Tá vendo? Porque o y vale 0 também. E, aliás, esse 0 aqui é o c da nossa função, certo? Porque é onde ele toca o eixo y. Tocou o eixo y no 0. E esse daqui é uma raiz. Porque f de 0... Esse ponto fala pra gente o seguinte: f de 0 é igual a 0. E a função vale 0 na raiz. Então 0 é uma raiz. Tá? Outra coisa que ele falou pra gente foi o x do vértice. Esse x aqui é o x do vértice. Tá? E outra coisa que ele falou pra gente, que o ponto mínimo, ele está dizendo pra gente que o a é positivo. Porque o gráfico tem boca para cima, para ter ponto mínimo. Tá? Bom, então como é que a gente resolve isso? Deixa aqui assim. Ah, não, é questão 12. Para a gente escrever a equação, a fórmula da função de segundo grau, a gente vai usar essa seguinte forma. Em vez de escrever ax² mais bx mais c, como a gente tem as duas raízes, eu vou preferir escrever assim: a x menos x1, x menos x2. Quando a gente tem as duas raízes, essa forma é preferida, onde x1 é a primeira raiz, que é 0, e x2, como é que a gente obtém? A gente sabe que 0 é uma raiz. A gente sabe que menos 1/4 é o x do vértice. Então a outra raiz tem que estar à mesma distância aqui. Então ela está no menos meio. De novo, vou repetir. O x do vértice está sempre na metade das duas raízes. Se ela está na metade das duas raízes, esse tamanho aqui, que é 1/4, tem que ser igual a esse tamanho aqui, que é 1/4. Se você vier para a esquerda 1/4, você vai acabar no menos meio. Tá? Então, uma das raízes é 0, outra é menos meio. E aí coloca aqui no lugar de 2, menos meio. Então, f de x é a, que multiplica x menos 0 é x mesmo,
E aqui x menos menos fica x mais meio. Tá? E agora eu preciso descobrir quem é o A. Mas tem uma informação que eu ainda não usei, que é o ponto 2,1. Ponto 2,1 está no gráfico, significa que f de 2 é igual a 1. Tá? E quem que é f de 2? É só trocar o x por 2. A vezes 2, 2 mais meio. Isso tem que ser igual a 1. Tá? Daqui, 2 mais meio dá 2,5. Então fica A vezes 5 igual a 1. 2 vezes 2,5 dá 5 igual a 1. E daqui, A é igual a 1 quinto. Tá? Mas não foi A que ele perguntou f de 1. Só que como o A é igual a 1 quinto, eu já tenho completamente especificada a minha função, que é 1 quinto de x, x mais meio. Essa é a minha função de segundo grau. E aí ele perguntou f de 1. F de 1, então, será 1 quinto de 1, que multiplica 1 mais meio. Isso daqui dá 1,5 dividido por 5, isso dá 1/10. Tá? Aí a gente vem aqui, a alternativa A. Essa questão 13 aqui, ela é interessante para ver no GeoGebra também, tá? Mas ela tem um pequeno defeito aqui. O ponto de máximo não é ponto de máximo, é o ponto máximo, tá? De f coincide com o ponto mínimo de g. Aqui, se usar o d, está errado, porque ponto d máximo é x, né? E aqui ele não está querendo dizer o x, ele está querendo dizer o ponto inteiro, o vértice inteiro. Vamos lá para a questão. O gráfico de uma função f de segundo grau corta o eixo das abscissas, quer dizer, corta o eixo x, para x igual a 1 e x igual a 5. Então você tem o eixo x, ponto 1, ponto 5. Ponto 1, ponto 5. A f corta esses dois pontos, tá? São raízes para f. Então, a metade deles vai ter o x do vértice da f, certo? Qual que vai ser a metade? É 1 mais 5 dividido por 2, que dá 3. 3 vai ser o x do vértice para f, tá? X do vértice da f. Isso daqui é o que significa xVF. O ponto máximo de f, ó, então ele falou que esse cara é um ponto máximo, então está com a boca para baixo. Eu já posso desenhar mais ou menos a f. Ponto máximo de f coincide com o ponto mínimo da g. Então tem uma outra função g, e ele está falando que o ponto máximo de uma coincide com o ponto mínimo da outra. Essa aqui é a g, essa aqui é a f. A g também é uma função de R em R, definida por, e aí tem ele não definiu a f, mas ele definiu a g. A g, ele falou que é g de x é 2 nonos de x ao quadrado menos 4 terços de x mais 6. Aí ele perguntou, a função f pode ser definida por, e deu algumas equações aí, algumas funções f, e a gente tem que descobrir quem que é. Bom, ele deu 2 pontos por onde a f passa, e ele deu ele falou que coincide com o vértice da g. Aí a gente tem, fácil a gente acha isso daqui. O que a gente pode fazer? Se ele deu esses 2 pontos aqui, a gente pode dizer que a f, a gente pode escrever a função f daquela forma do exercício anterior. É x menos a primeira raiz
x menos a segunda raiz. Tá? Raiz 1, raiz 5. Tá aqui. A gente só não tem quem é a. Só que isso a gente acha fácil também pelo x do vértice. Será que... Não dá para achar pelo x do vértice. Bom, como é que a gente acha isso? Deixa eu ver. Não dá para achar pelo x do vértice pelo seguinte fato. O x do vértice daqui seria o menos b sobre 2a. É igual a 3. Dá para achar sim. Dá para achar. Ó, eu vou abrir isso daqui. Isso daqui vai ficar a, que multiplica x ao quadrado, menos 6ax, mais 5a. Tá? Só fiz a distributiva aqui. O b é esse carinha aqui, ó. E o c é esse carinha aqui. E o a é só esse daqui. Né? Então, o x do vértice é 3, e a gente sabe que a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Então, esse b é menos 6a, menos com menos vai dar mais, dividido por 2a, e o a é a mesmo, 2a. Ah, não deu em nada, isso deu 3. Eu descobri que 3 é igual a 3, então ignora isso. Com isso não dá para achar. Ah, tá. Bom, eu tenho que usar a informação de g. Então o que eu posso fazer é o g, deixa eu maximizar isso daqui. O g eu preciso descobrir qual que é a altura, porque o 3 eu já sei. Só que agora eu preciso saber qual que é o y do vértice. Né? Em algum lugar vai estar o y aqui, aqui está o 1, o y vai estar mais ou menos aqui. O eixo y, que é no 0. Então a gente precisa descobrir quem que é o y do vértice. Tá? E o y do vértice a gente descobre pela g. O y do vértice da g é dado por menos delta dividido por 4a, que é 4ac menos b ao quadrado dividido por 4a. E a gente vai olhar agora para os coeficientes da g para achar quem é a ABC. A g tem o a é 2 nonos, 2 nonos. O c é 6, menos b ao quadrado, que vai dar menos 4 terços ao quadrado, dividido por 4a. O a é 2 nonos. Contas chatas para fazer. FUVEST, né? A gente tem que ter bastante trabalho em exercício da FUVEST. O que eu posso fazer aqui? Dá para cortar um 9 com 9. Então vou abrir esse cara aqui, ó. Isso daqui vai dar 4 vezes 2 é 8, vezes 6 dividido por 9, menos 16 dividido por 9, e aqui dá 8 dividido por 9. Tá? Esse 9 corta com esse 9, corta com esse 9. Esse 8 corta com esse 8, corta com esse 16, só que aqui sobra 2. Então aqui sobrou 6, menos 2, que é daqui, dividido por nada. Então isso aqui é 4. O y do vértice do G é 4. E isso daqui coincide com o y do vértice da F, que é igual a menos delta. Aliás, eu posso usar a fórmula. Agora eu não vou usar a fórmula não. Eu poderia usar a fórmula aqui, mas usando os coeficientes da F, certo? Eu usaria os coeficientes da F nessa fórmula e descobriria quem é o A. Mas ao invés de fazer isso daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o x do vértice da F é 3, que é essa informação aqui. E agora eu acabei de descobrir que o y do vértice da F é 4. Porque da onde veio essa informação? Veio do y do vértice da G. Como eu tinha todos os coeficientes da G, eu consegui achar o y do vértice dela. Com essa informação, eu jogo na fórmula da F, porque a gente sabe que
A f aplicada no x do vértice leva ao y do vértice da f, certo? Então vamos lá. A f aplicada em 3, que é o x do vértice, tem que ser igual a 4. E quem que é a f? A f é essa fórmula aqui, ó. A, que multiplica 3 menos 1, que multiplica 3 menos 5. Eu estou colocando 3 no lugar do x aqui e aqui. Isso é igual a 4. Está vendo que agora eu consigo achar o valor do A. Isso aqui dá 2. Isso aqui dá menos 2. Então o produto vai dar menos 4. Aqui tem 4, então A vai ser menos 1. E a pergunta do exercício, que eu não lembro mais. Vamos ver. Ah, sim. Como é que a função f pode ser definida? Agora que eu tenho A, portanto, f de x vai ser igual a menos 1, que multiplica x menos 1, que multiplica x menos 5. Essa é a f. Tá? Vamos ver como é que ele deu aqui. Ele não pôs na forma fatorada, então a gente vai ter que abrir isso. Então vai ficar menos x ao quadrado isso aqui dá mais 6x menos 5. Menos x quadrado mais 6x menos 5. Aqui. É a D. Aí, como eu disse para vocês, é legal montar isso daqui no GeoGebra, que vai dar para ver os dois vértices se tocando, né? Então, a f, que é a função que a gente teve que descobrir, é menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Essa é a f. E a g é essa daqui, né? 2 nonos de x ao quadrado menos 4 terços de x mais 6. Aqui, que bonitinho. Olha lá, esse ponto é o vértice em comum deles. Olha o ponto que é, o x é igual a 3 e o y é igual a 4. Que a gente já sabia isso, né? Ó, o x é igual a 3 e o y é igual a 4. Foi exatamente o que a gente achou, né? Aqui, ó. As coordenadas do vértice 3 e 4. Tá legal? Próximo exercício.